Agradeço a Deus por cada um irmão. Que Deus abençoe o seu dia aqui, participando desses estudos bíblicos. Também os irmãos que estão se preparando nas redes sociais para ouvir a palavra de Deus. Por determinação e orientação dos nossos pastores, nós vamos dar início à nossa reunião. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé, por gentileza, para nós fazer a oração. Tá bom. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Por favor, podeis assentar. Louvo a Deus por esta oportunidade que nos concede nesse dia. A nossa liderança principal, pastor José Wellington Bezerra da Costa, como também pastor Wellington Júnior, por esta oportunidade, pela confiança a nós depositada nesta manhã, de poder neste momento convidar a atenção dos irmãos para a meditação na palavra de Deus. E eu quero dizer aos irmãos, como certamente já bem sabe, eu procuro sempre pedir a Deus que nos ajude e nos dê a sua orientação ao falarmos a um grupo como este, sermos o mais simples possível e fazer uso das coisas que para nós são pequenas, mas para o Senhor são poderosas para a vida de cada um daqueles que por elas são admoestados. Eu convido a atenção dos irmãos para a leitura, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. É uma palavra bem conhecida de todos nós, e muitos até a cita sem precisar abrir a Bíblia, e certamente muito mais nesta manhã aqui entre mestres, professores, aqui estão autoridades, grandes autoridades no ensino da palavra de Deus, mas eu peço a eles que tão somente ore por mim e me ajude a ser um instrumento nas mãos de Deus nesta manhã, para a necessidade da sua igreja. Efésios capítulo 5, versículos 14 a seguir. Efésios 5, capítulo 5, versículos 14 a seguir. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo neste texto, ele está finalizando uma longa admoestação aos seus ouvintes, aos servos de Deus naquele tempo,
sobre a necessidade de se observar a santidade cristã, ou seja, a prática da vida cristã de tal forma que possamos ser considerados santos diante de Deus, isto é, separados de tudo aquilo que está no mundo e Ele tanto nos oferece. E ele delonga sobre estas orientações, mas me chama a atenção as palavras bem objetivas do apóstolo quando ele diz, a partir do versículo 14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo está falando a uma igreja, ele não está pregando para uma plateia de gentios lá em algum lugar. Paulo está falando à igreja e nos causa até uma certa admiração Paulo começar dizendo: desperta, ó tu que dormes. Parece que havia alguém dormindo na fé lá em Éfeso. Parece que alguém estava dormindo. Quem está dormindo, nós sabemos bem disso, está alheio, totalmente alheio a tudo que está acontecendo fora de nós, ao nosso redor. E isto nos leva muitas vezes a corrermos sérios riscos até contra a nossa vida, porque quem está dormindo nada pode fazer, não é verdade? E parece que lá em Éfeso haviam crentes dormindo, não dormindo materialmente falando, mas dormindo diante da responsabilidade para com Deus, totalmente alheios às opressões malignas, alheios a tudo que lhes colocava em perigo na profissão da fé em Cristo Jesus, o Senhor. E o apóstolo, ele é objetivo, ele não rodeia, ele não lisonjeia nas suas palavras. Ele diz: desperta, ó tu que dormes. Meus irmãos, uma proclamação bastante até séria, muito positiva. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ora, enquanto estava dormindo, Paulo está falando aos que dormem. Não é ainda tão decepcionante, mas quando ele diz, levanta-te dentre os mortos, isto dá-nos a entender que haviam irmãos ali, haviam cristãos, só na identidade, né? Porque se estava morto, já não gozava mais da vida, a vida diante de Deus. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude para que ninguém de nós que está aqui nesta manhã esteja correndo os mesmos riscos da igreja que estava em Éfeso. Que realmente cada um de nós estejamos bem vivos, atentos e alertos à nossa vida com Deus,
a nossa responsabilidade diante de Deus, o nosso compromisso com Deus, e principalmente nós obreiros, compromisso com Deus. E em razão do nosso compromisso com Deus, com aquilo que Ele confiou a nós, que nós também tenhamos compromisso com aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Compromisso com a igreja sobre a qual nós estamos orientados, dirigidos por Deus, através daqueles que confiaram em nós esta responsabilidade. Mas o apóstolo continua dizendo, isso eu acho de grande importância para nós, nos dias em que estamos vivendo, diante do que temos contemplado, diante do que temos ouvido. Ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Não é só simplesmente estar observando como eu estou andando, mas como diz o apóstolo, prudentemente, com prudência. Porque às vezes alguém está olhando para mim, está condenando o meu modo de ser, o meu modo de andar, mas eu, por falta de prudência, eu posso não estar atentando para mim mesmo, e para mim está tudo bem. Como está indo, está tudo bem, não precisa melhorar, não precisa corrigir nada, está tudo bem, está tudo certo. Mas o apóstolo está dizendo: vede prudentemente como andai. Prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios. Esta sabedoria que vem do alto, esta sabedoria que vem daquele que nos confiou esta grande responsabilidade. Vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu não sei se Paulo imaginava. Ele diz que os dias são maus. Certamente ele está se referindo ao seu tempo, mas eu imagino, eu tenho a convicção comigo de que Paulo não imaginava os dias que nós hoje estamos vivendo. Talvez ele, baseado no tempo que ele vivia, e ele sabendo que os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, ele podia concluir que os dias futuros, as adversidades nos afligiriam de maneira terrivelmente destrutivas, e que poderia até mudar a forma como essas atividades nos atingiriam, mas que de qualquer forma elas nos seriam tremendamente agressivas, e procurava de todos os meios possíveis nos afastar da presença gloriosa de Deus. Então ele dizia: porquanto os dias são maus, e em dias maus é necessário que haja prudência e estejamos sempre atentos à maneira como nós estamos andando. Razão pela qual dizia ele mais ainda: pelo que não sejais insensatos. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Deus tem a sua vontade e Ele não muda. A vontade de Deus nos dias de Paulo era a mesma dos nossos dias. Se naqueles dias o Senhor orientava aqueles que falavam a sua palavra
para que estivessem atentos, para andar com prudência, para viver de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, para nós também, nada mudou. A vontade de Deus deve prevalecer sobre cada um de nós. A vontade de Deus deve prevalecer sobre mim, deve prevalecer sobre a minha família, deve prevalecer sobre aqueles a quem nós temos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, transmitir-lhes os ensinos da palavra de Deus acerca daqueles que estão caminhando para os céus. Eu tenho dito às vezes, o meu alvo é o céu, e eu estou rogando a Deus para que me ajude a viver de tal forma que eu não chegue lá sozinho, mas que eu chegue com a minha família, que eu chegue com aqueles a quem Deus confiou a mim, aqueles que estão ao meu redor. Os senhores que estão aqui nesta manhã, eu quero chegar lá juntamente com todos os senhores. Eu não quero que nenhum fique. O desejo do meu coração é que estejamos tal qual nesta manhã, glorificando a Deus, glorificando lá aquele que era, que é e há de ser para sempre. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. E prosseguindo nesta fala, nesta projeção da santidade cristã, o apóstolo diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, aleluia. Paulo atenta para algo que era muito comum naquele tempo, nos seus dias. O vinho fazia parte praticamente de todas as mesas, em todas as refeições, e talvez até fora disso, nas festas, algumas comemorações. Ele sabia dos efeitos positivos do vinho, mas ele sabia também dos efeitos negativos daquela bebida. E ele diz: olha, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Este vinho para nós, eu o entendo assim, eu penso, é a minha maneira de pensar. Este vinho, ele leva-nos não somente a uma bebida que pode embriagar, e a pessoa embriagada, ela perde o sentido das suas responsabilidades, ela perde o sentido no geral, ela perde o equilíbrio do corpo, a oportunidade de lançar as suas mãos, os seus pés, até mesmo nas tarefas diárias. Enfim, o vinho tem os seus efeitos positivos, pode ser utilizado, como dizem alguns médicos, até como tratamento medicinal. Assim afirmam, mas o vinho em excesso, ele pode trazer grandes dificuldades ao seu usuário. Eu entendo que este vinho, eu repito, é pensamento meu, ele não diz para nós somente uma bebida que pode ser ingerida numa refeição ou até por alguns fora dela. Mas esse vinho que o apóstolo Paulo fala aqui, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Isto refere-se a uma série de ocorrências, influências na nossa vida,
Porque o vinho, na verdade, ele diz respeito somente àquela pessoa que o ingere, que o está ingerindo. No momento de ingerido, ele surte os seus efeitos àquela pessoa que o ingeriu. As demais ficam totalmente alheias. Eu entendo que este vinho que o apóstolo se refere aqui, ele pode ser comparado em nossos dias a tudo aquilo que nós procuramos fazer uso para o nosso próprio bem. Não vai fazer bem a ninguém, mas vai fazer bem a nós. Quem sabe nos trazendo alegria, quem sabe nos trazendo a viver um momento um pouco diferente do que nós vivemos continuamente. Então este vinho, para mim, aqui dito pelo apóstolo, eu entendo que nos nossos dias ele pode representar para nós tudo aquilo que diz respeito só a nós, nos colocando alheios à vontade de Deus, que deve fazer parte de todo o nosso viver. E nós temos observado nesses últimos dias que nós temos percebido muitas pessoas ocupando todo o seu tempo somente no seu próprio benefício, enquanto a responsabilidade que Deus lhe deu sobre um grupo de pessoas, parece que eles não estão vendo, não estão atentando, não estão nem um pouquinho preocupados com aqueles que estão olhando para ele e procurando ver nele uma representação da parte de Deus para serem iguais. Então eu entendo que esta palavra do apóstolo neste versículo, ela é muito importante para os nossos dias. Ou seja, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Não deixemos-nos embriagar, dominar, assumir o controle da nossa vida, aquilo que diz respeito só a nós. E nós não sabemos nem quão duradouros serão os seus benefícios na nossa vida. Pode até ser que nos traga algum benefício de alegria, de realizações, mas depois poderá nos trazer consequências irreparáveis, e às vezes não somente para nós, mas por aqueles que estão ao nosso redor. Então diz-nos o apóstolo: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Bom, se eu não vou me preocupar com isso, qual deverá ser então a minha principal preocupação, a minha principal busca por alguma coisa que traga benefício a mim e àqueles que estão ao meu redor? Traga benefício a mim e àqueles que estão diante de mim. Paulo também deixa a receita: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Eu entendo por mim, eu entendo que nós nunca necessitamos de sermos cheios do Espírito Santo como nos dias em que nós vivemos. Enchei-vos do Espírito, meus irmãos, e esse enchimento do Espírito, porque eu julgo ele de tanta necessidade para nós, é porque ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é receber de Deus qualidades que nada nesta vida nos oferece, nada nesta vida poderá nos proporcionar. Ser cheio do Espírito Santo, a gente não encontra aí na esquina para se encher, a gente não encontra em lugar algum, mas somente com os nossos joelhos dobrados na presença de Deus, com o coração contrito e quebrantado. Assim certamente nós teremos a oportunidade de nos encher do seu Espírito. Glória a Deus. A Bíblia nos traz ao conhecimento algumas pessoas que foram cheias do Espírito Santo.
E quando a gente observa o que elas fizeram, meus irmãos, nós ficamos maravilhados em saber, em perceber o poder do Espírito Santo na vida daqueles que o têm, daqueles que o recebem. Se nós olharmos para a Bíblia, mesmo lá no Velho Testamento, quando o Espírito Santo ainda não havia sido derramado como tem sido derramado nos nossos dias, nós vamos perceber que algumas realizações de homens a quem Deus chamou para alguma obra, elas só tiveram resultados através do Espírito Santo na vida daqueles que a fizeram. Nós podemos ver lá no livro de Juízes, no capítulo de número 14, nós vamos ler assim, capítulo de número 14, o capítulo de número 13, a Bíblia vai falar de um homem que nasce ali, provindo de um casal. Capítulo 13 de Juízes, versículos 24 e 25, diz assim: depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estal. Meus irmãos, e aqui nós vamos acompanhar as realizações de Deus através da vida de Sansão. Nós vamos encontrar mais de uma vez a expressão, capítulo 14, versículo 6: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. O que foi que ele fez? Ele, meus irmãos, fendeu um leão que saía bramando ao seu encontro, e Sansão, apossado, naquele tempo não era permanente, o Espírito do Senhor se apossou tão possantemente para esta realização, para este ato. E ele, cheio do Espírito Santo do Senhor, diz a Bíblia que ele fendeu de alto a baixo aquela fera, como se fendia um cabrito, uma vítima pequena. Ele fendeu um leão que estava bramando ao seu encontro, o Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos um pouco mais para frente, e vamos ver um outro homem, em que o Espírito Santo de Deus também se apoderou dele. Nós vamos para Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, diz-nos a palavra de Deus, capítulo 16, versículo 3, estamos falando agora de Davi, este homem chamado por Deus para uma grande obra, inclusive fazendo parte da geração de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Capítulo 16, versículo 3: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E aqui parece que de uma forma diferente, porque
Davi já passa a ser usado por Deus de uma forma maravilhosa, através do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Um dos primeiros obstáculos que ele tem pela frente é que Saul, o rei, a Bíblia diz que já era perturbado por um espírito mau, permitido por Deus. E diz a Bíblia que, diante daquela situação, diz o texto, prosseguindo ainda, capítulo 16, versículo 14: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte de Deus, eu digo, por permissão de Deus. E Saul, então, todas as vezes que ele era apossado por aquele espírito mau, diferente de alguém que é apossado pelo Espírito Santo de Deus, não é verdade? Alguém apossado, alguém de cujo espírito, o Espírito do Senhor se apodera dele, ele vai fazer coisas gloriosas. Mas quem está apossado por um espírito mau, permitido por Deus, as coisas são diferentes. E diz o versículo 14: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que toque bem, trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. O Senhor é com ele. O Espírito Santo de Deus está sobre ele. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Davi estava com as ovelhas lá no campo, mas o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Não importa aonde você está, se o Espírito Santo de Deus estiver sobre você, fique em paz, fique tranquilo, porque vai dar tudo certo. Deus vai te usar. Glória a Deus. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim. Quem tem o Espírito de Deus é diferente, né? Deixe estar perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Alguém que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, onde ele chega, o diabo não faz festa, viu, irmãos? O diabo bate em retirada e vai embora, porque o Espírito Santo de Deus na vida do irmão, da irmã, na minha vida, na vida dos meus companheiros, ele é poderoso para operar tudo isto. O que nenhum homem pode fazer, o Espírito Santo de Deus pode fazer por mim e por você. Glória a Deus, glória a Deus. Nós ficaríamos aqui no Velho Testamento, mas uma coisa que me maravilha é que o Espírito Santo de Deus tem participação ativa na nossa vida.
ele começou a ter a sua participação ativa na vinda de Jesus, o nosso Salvador, ao mundo. Como foi que Jesus veio ao mundo? O Pai enviou, o Filho veio, mas de que forma? O Espírito Santo de Deus está presente em toda esta realização. Vamos ver isto? Vamos para o Evangelho de Lucas. Vamos para o capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ver. Nós temos o anúncio do nascimento de João Batista. E aqui vem o anjo, aparece, meus irmãos, a Zacarias, e ele anuncia o nascimento de João Batista, o precursor do Messias. Aquele que iria anunciar o Messias, iria identificá-lo quando ele aparecesse diante de uma multidão. Que trabalho fez João Batista? O seu nascimento foi anunciado pelo Espírito Santo. Diz o texto, está falando de Zacarias e da sua esposa Isabel, versículo 6 do capítulo 1. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos estavam avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Quem? João Batista. E diz o texto, desde o ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias recebe a visita de um anjo que anuncia o nascimento de João Batista, um homem que desde o ventre foi cheio do Espírito Santo. E todos nós sabemos muito bem o trabalho deste homem à frente, diante de Jesus. Mas depois de anunciar este nascimento, nós temos o anúncio do nascimento de Jesus. Versículo 26 a seguir. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo anuncia a eles o nascimento de Jesus. Mas no versículo de número 24,
Maria então faz uma pergunta: e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês, aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria disse: mas como vai ser isto? Eu sou uma jovem, eu não conheço varão. Eu sou virgem, eu sou uma jovem virgem ainda. Como vai ser isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Espírito Santo desce sobre Maria, e lá no seu ventre o Espírito Santo gera que há de ser chamado, há de ser a continuidade do propósito de Deus aqui na terra. Vai ser o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Mas é interessante que esta mulher, diz o texto, e isto me chama muito a atenção, diz o texto que ela vai visitar, Maria vai visitar Isabel. E quando ela chega a Isabel, versículo 41 do mesmo capítulo 1, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Glória a Deus! A criancinha saltou no seu ventre, e a sua mãe foi cheia do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo trabalhando na vinda do amado Jesus a este mundo. O Espírito Santo trabalhando em favor da nossa salvação. O Espírito Santo em ação, para que eu e você estivesse aqui hoje professando sermos caminhantes para os céus, aguardando a volta de Jesus, candidatos a morar na glória, na eternidade com Ele para sempre. Foi obra iniciada pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo vai continuar trabalhando. Jesus nasce, e quando ele nasce, o Espírito Santo está trabalhando, mas aos 12 anos de idade, Jesus Cristo está em meio aos doutores da lei, fazendo uma preleção, respondendo a eles acerca de coisas que os admiravam da sua sabedoria. Mas Jesus, ele está sob a influência do Espírito Santo, mas ele ainda não havia sido revestido. Ele, como eu e você, precisamos de ser revestidos sempre do poder do Espírito Santo, para dar continuidade à obra que, segundo Lucas, Jesus iniciou, mas a continuidade está sobre as nossas responsabilidades. Mas vejam bem, diz o texto, Lucas agora 3:21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado,
aprovado, em quem tenho me comprazido. A confirmação dos céus, do Pai, Deus, de que Jesus era o seu Filho, ela veio exatamente no momento quando ele foi cheio do Espírito Santo após ser batizado. Jesus é batizado, é cheio do Espírito Santo, o Pai confirma a sua filiação como seu Filho amado que estava agora no mundo, e Jesus então começa a realizar a sua obra na face da terra. E o texto vai nos conduzir ao capítulo de número 4, quando diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi batizado, lá ele foi cheio do Espírito Santo, ele volta do Jordão, e diz o texto, aqui começa a sua obra. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja bem o papel do Espírito Santo. Diz o texto que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Sabe por quê? Se Jesus não fosse conduzido pelo Espírito Santo, o fracasso seria total. Como eu e você, se não formos conduzidos pelo Espírito Santo, o fracasso é total. Eu, hoje já com alguns anos de vida, eu digo o seguinte: eu nem me ameaçaria aí se eu não tivesse a certeza de que o Espírito Santo de Deus estivesse comigo, ou estivesse sobre mim. Eu faria o que fez Moisés, quando Deus disse: Moisés, vocês vão agora, eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou mais. Este povo poderá me fazer irar novamente, eu vou consumir este povo. Moisés ouviu, ficou um pouco assim em silêncio, foi lá para o povo, conversou alguma coisa e disse: olha pessoal, não estou gostando desse negócio. Deus vai mandar um anjo, o anjo vai fazer a vontade dele, mas a presença de Deus é diferente, né? E ele voltou e disse: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui, não nos deixe dar nenhum passo sem a tua presença. A tua presença na nossa vida é essencial, é indispensável. Não nos deixe sair daqui sem a tua presença. Não nos faça sair daqui sem a tua presença. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E diz o texto, eu já estou caminhando para a conclusão: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome, e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus. Deus havia acabado de proclamar lá quando saía do batismo: esse é o meu Filho amado em quem me compraz. O diabo coloca em dúvida: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, assim escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levando a um certo monte, e aqui vem as tentações, mas o que me empolga é que Jesus venceu a todas. Está escrito, está escrito, está escrito. E quem foi que falou a Jesus, trouxe à mente de Jesus que estava escrito? O Espírito Santo.
porque Jesus depois disse dele que ele vos ensinará toda a verdade, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo. Jesus disse: está escrito. Pelo Espírito Santo está escrito. Pelo Santo Espírito está escrito. E diz a Bíblia que diante disto, terminada toda a tentação, o diabo se ausentou dele por algum tempo. Certamente esse algum tempo aqui nos leva a entender que Jesus deveria continuar cheio do Espírito Santo, preparado, porque aquele período de tentação havia passado, mas não era toda a sua jornada. Dias viriam que o mesmo Espírito Santo lhe faria lembrar daquilo que do Pai havia recebido. E Jesus sai dali, ele vai, meus irmãos, realizar a sua obra, e ele começa pelo Espírito Santo, ele começa a sua obra no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo ele expulsa os demônios, no poder do Espírito Santo ele salva, no poder do Espírito Santo ele cura toda sorte de enfermidade, no poder do Espírito Santo ele continua fazendo a obra que o Pai lhe confiou a fazer. Meus queridos, é por isso que Jesus, ele vai dizer ainda no capítulo 4, no versículo 18, quando ele na sinagoga foi dado o livro para que ele lesse, diz a Bíblia que ele abriu no profeta Isaías, no capítulo, no versículo onde está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus pode testificar: o Espírito do Senhor é sobre mim, o Espírito do Senhor é sobre mim, ele me ungiu para isto, para aquilo outro, ele está sobre mim. E nesta manhã a vontade dele é que eu e você possa dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por isto, voltemos para o nosso versículo inicial: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos agradecem a Deus por esta mensagem. Diga amém. Meus amados.